Cansada de ser tratada como empregada, Poliana fugiu do marido e dos parentes dele. E ao ceder o lugar para uma cartomante no trem, ficou imóvel no instante em que ela tocou sua mão. O trem cortava a noite fria de dezembro, enquanto Poliana sentia o toque gelado dos dedos da mulher em suas mãos. Os olhos escuros da desconhecida pareciam atravessá-la, lendo segredos que nem ela mesma conhecia. Sua família não conseguirá se virar sem você agora, disse a voz rouca, carregada de urgência. Sua principal tarefa é ir direto para a casa da sua mãe assim que chegar. O número de pedras que você carrega no pescoço depende de como você lida com elas. O coração de Poliana acelerou. Como aquela mulher sabia? Ela fugira há apenas algumas horas, sem olhar para trás, sem avisar ninguém para onde ia. As palavras da estranha ecoavam no pequeno camarote do trem como um presságio impossível de ignorar. Bem-vindo ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito, aperte aquele botão vermelho agora e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. E você que está nos acompanhando, conta nos comentários. De qual cidade e país você está nos ouvindo? Adoramos saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Agora, acomode-se e prepare-se para conhecer Poliana, uma mulher que, cansada de ser tratada como empregada pelo marido e pela família dele, tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. Mas o que ela não imaginava é que, ao ceder seu lugar no trem para uma misteriosa cartomante, sua vida mudaria de formas que jamais poderia prever. Vamos à história. O aroma de carne assada inundava a cozinha do apartamento enquanto Poliana terminava de preparar o jantar. Na sala, o som da televisão ecoava com uma antiga novela brasileira que ela já conhecia de cor. Rodrigo chegou batendo à porta, o rosto fechado em uma expressão de irritação que se tornara familiar demais nos últimos meses. "O que é isso? Que cheiro horrível!" ele reclamou, farejando o ar com desprezo. Poliana sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo antes de responder. "Rodrigo, por favor, que cheiro ruim. Acabei de fazer um assado maravilhoso com legumes", ela explicou pacientemente, como se conversasse com uma criança birrenta. "Ou, se preferir, posso esquentar a canja de galinha que sobrou." Ele fez uma careta exagerada, como se tivesse provado algo azedo. "Ah, sim, desligue essa novela idiota. Você já decorou todas as falas e ainda assim fica aí assistindo." Caminhou até a cozinha, continuando suas reclamações. "E quanto à sopa de ontem, aquilo era um mingau ralo, sem gosto de nada. Gosto quando a sopa é bem encorpada e a sua estava horrível." Poliana ficou paralisada, a colher ainda na mão, tentando processar o ataque verbal gratuito. Durante 1 ano e 4 meses de casamento, ela se esforçara para ser a esposa perfeita, cozinhando pratos elaborados, mantendo a casa impecável, mas a gratidão nunca vinha. Apenas críticas e mais críticas. "Traga logo o que você preparou à mesa. Não há tempo para escolher." Rodrigo continuou, largando-se na cadeira. "Estou com fome e irritado. Foi uma bagunça completa no trabalho hoje, todo mundo precisando de alguma coisa, relatórios para cá, documentos para lá." Ela serviu a sopa em silêncio, recusando-se a pronunciar a frase que martelava em sua mente: que os pobres não têm servos. Se Rodrigo estivesse realmente com tanta fome, não ficaria ali reclamando. Depois, colocou uma travessa com o assado e uma linda saladeira com cogumelos marinados que sua amiga Olga lhe dera da chácara. "Cogumelos? Que nojeira!" ele exclamou, espetando um com o garfo e fazendo uma careta exagerada. "Olha esse ranho, isso é comestível?" "São cogumelos frescos, Rodrigo." "A Olga me deu. São deliciosos", Poliana explicou, sentindo a paciência se esgotar. "E ela me ofereceu com tanto carinho." "Por que você não comprou champignons normais? Você sabe que eu adoro. Fica o dia inteiro em casa. Era tão difícil ir até o supermercado." Ele continuou devorando o assado enquanto apontava novos defeitos. "E prepare um café, mas não aquele chá esquisito que você gosta. Um café preto normal. E coloque algo na mesa para acompanhar, mas não aquela geleia de maçã que eu detesto." Poliana mordeu o lábio com força.
Ontem mesmo, o próprio Rodrigo havia pedido que ela limitasse o consumo de doces em casa, preocupado com a dieta. Mas agora, ali estava ele, exigindo guloseimas. Por que você achou que podia me dar ordens? Ela questionou, a voz trêmula. No trabalho já tentam demonstrar poder sobre você e em casa também precisa ser assim? Esqueceu que ontem me pediu para não comprar mais doces? Rodrigo revirou os olhos. Escuta aqui, finalmente tire essa porcaria da mesa, disse, empurrando a saladeira de cogumelos para longe. Então, sem aviso, soltou a bomba. Aliás, meus pais e meu irmão Sandro vêm nos visitar amanhã. Vão ficar uma semana antes do ano novo e mais uma semana depois. O mundo de Poliana pareceu desabar. Sem consulta prévia, sem consideração, Rodrigo simplesmente decidira que ela precisaria receber e servir a família real dele por 2 semanas inteiras. E começou a listar exigências intermináveis sobre o que deveria comprar, cozinhar e preparar. Rodrigo começou a enumerar as exigências para a visita dos pais e do irmão, como se estivesse ditando uma lista de compras para uma empregada. Poliana, que ainda nem havia terminado seu próprio jantar, foi obrigada a pegar papel e caneta para anotar tudo. Você precisa garantir que a comida seja excelente, ele dizia, gesticulando com o garfo. Minha mãe é muito exigente. Nada de tortas secas como papelão. Compre salmão, truta, mas não de cativeiro porque a carne tem gosto de lodo. Café bom, de preferência importado. E nem pense em servir aquele café aguado que você costuma fazer. A mulher anotava mecanicamente, sentindo-se cada vez menor. Durante todo o casamento, ela nunca se sentira dona daquele apartamento. Seu status na hierarquia doméstica era aproximadamente o da máquina de lavar ou do aspirador de pó. Até a sofisticada cafeteira italiana tinha mais valor aos olhos de Rodrigo do que ela. Poliana desempenhava as funções de governanta, cozinheira e faxineira, sem nunca receber um elogio sincero. E agora, imaginando a visita da família dele, sentia o coração apertar. Seria um quarteto bem coordenado do qual ela jamais faria parte de verdade. Não tinha ilusões sobre a sogra, Dona Vera. A mulher jamais aprovara o casamento do filho com uma moça do interior, de família humilde. Na festa de casamento, quando a mãe de Poliana compareceu e mencionou quantos filhos tinha, Dona Vera mal disfarçou o desdém. Depois disso, adotara o estilo do filho. Tudo o que Poliana fazia estava errado. Por que você ficou em silêncio? A voz de Rodrigo a arrancou dos pensamentos. Talvez você tenha algumas ideias? Não seja burra. Pegue logo esse papel e anote o que precisa comprar. A lista continuava. Peixe só do mercado, nunca do supermercado. Frutas importadas, chocolates finos, vinhos específicos, ingredientes para pratos elaborados. Rodrigo ditava tudo com a naturalidade de quem jamais colocara os pés em uma cozinha. Poliana interrompeu o fluxo de ordens com uma pergunta inesperada. Você me considera uma capacho? Rodrigo fez uma careta. Poliana, que tipo de expressão é essa? Eu sei que você cresceu em um ambiente mais simples, mas aqui não usamos esse tipo de linguagem. E quanto aos doces, estou cuidando de você para que mantenha a forma. Considere um favor. Ao pronunciar isso, ele calmamente desembrulhou um bombom da caixa que estava na mesa e colocou na boca, mastigando com prazer exagerado e fazendo sons ridículos para demonstrar como estava delicioso. Poliana sentiu uma onda de revolta. Só quero lembrar que sou sua esposa, não uma empregada que tem que se contentar com as sobras da mesa do patrão, ela disse, a voz trêmula de raiva contida. Rodrigo sorriu com condescendência. Me poupe. Você vive com tudo pronto. Poderia dizer que está em um resort. Que tipo de reclamação é essa? Ele terminou o chá, levantou-se e foi direto para o quarto sem ajudar a limpar a mesa. Segundos depois, Poliana ouviu os sons de um jogo de videogame. Ele não pedira desculpas, não demonstrara o menor remorso por suas palavras duras. Sozinha na cozinha, cercada de louça suja, Poliana recordou com tristeza como costumava cozinhar com amor para o marido. Experimentava receitas novas, preparava suas comidas favoritas,
mas em resposta só recebia sarcasmo e ordens. Além disso, Rodrigo parava completamente de ajudar. Nem a louça ele lavava mais. Na sala, retomou a novela para tentar esquecer a cena desagradável, mas nem as piadas dos atores conseguiram distraí-la. O comportamento de Rodrigo naquela noite não era apenas um sinal de alerta sobre problemas. Era uma sirene ensurdecedora, anunciando que a situação estava insustentável. Na tela, a personagem Zélia anunciava ao marido que estava deixando-o, e Poliana, de repente, sentiu-se inspirada pelo exemplo da heroína fictícia. Por que continuar naquele martírio? Ela verificou o aplicativo bancário no celular e sorriu aliviada. Tinha dinheiro suficiente, pois ainda não comprara o presente de Natal para Rodrigo. A decisão estava tomada, era hora de partir. Poliana verificou novamente o saldo bancário, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. O dinheiro que guardara para o presente de Natal de Rodrigo, um videogame novíssimo que ele tanto queria, agora seria usado para sua liberdade. Que ironia deliciosa! A mulher tinha experiência em fugir. 3 anos atrás, deixara sua cidade natal às pressas, incapaz de suportar viver naquele apartamento caótico onde sua mãe constantemente trazia novos candidatos a marido. Rosa tinha 6 filhos, cada um de um pai diferente, e o pequeno apartamento vivia lotado de gente. Poliana ainda se lembrava da última briga quando implorara: "Escuta, mãe, pede logo aos médicos para fazerem uma cirurgia para não ter mais filhos. Estamos todos aqui apertados como sardinhas em lata, e se você trouxer mais um bebê, vai ficar impossível." Rosa gritara que a filha era ingrata, que não tinha direito de se meter em sua vida pessoal, mas Poliana insistira: "Mãe, com uma criança pequena, nenhum homem fica." "Você não entende isso? Nós 4 não somos prova suficiente disso?" Após aquela discussão terrível, ela juntara suas coisas e partira para São Paulo, onde conhecera Rodrigo apenas 2 meses depois. O casamento fora rápido, modesto, uma cerimônia pequena apenas com parentes próximos. Dona Vera estivera claramente insatisfeita com a nora desde o início. E depois que Rosa comparecera ao casamento e mencionara quantos filhos tinha, a sogra a tratava com gélida polidez, sem nunca esconder a desaprovação. Com o tempo, adotara o mesmo estilo de comunicação do filho. Críticas constantes a tudo que Poliana fazia. Mas agora chegara a hora de virar essa página. Poliana decidiu voltar para sua cidade natal, onde alugaria um apartamento bem mais barato. Felizmente, durante o casamento, conseguira encontrar trabalho remoto e não estava presa a nenhum local específico. E seria justo visitar a mãe e os irmãos mais novos. Desde o casamento, só conversavam por telefone nos feriados, uma comunicação mais formal do que familiar. Ainda havia mágoas entre mãe e filha, mas talvez fosse hora de superá-las. Após tomar a decisão, Poliana fechou o notebook, seu principal provedor de renda, e o colocou na mochila junto com o carregador. Separou uma mala espaçosa para as roupas de inverno: jaqueta grossa, calças jeans, suéteres quentes e botas. O resto das coisas não valia a pena levar. Afinal, praticamente tudo o que possuía viera do dinheiro de Rodrigo. Abriu o aplicativo da rodoviária no celular e verificou os horários dos ônibus. Escolheu uma poltrona leito, embora fosse mais cara que uma poltrona comum. Ela tinha o direito de se mimar e proporcionar pelo menos um conforto mínimo. Além disso, teria que viajar a noite toda e chegar no dia seguinte. Reservou também um quarto online em uma pousada modesta de sua cidade e, tendo se preparado, olhou para o quarto onde Rodrigo jogava videogame. Ele se virou com uma expressão de desagrado quando a esposa o chamou. "Rodrigo, estou indo embora. Vou me divorciar de você", ela anunciou calmamente, surpreendendo-se com a própria firmeza. A reação dele foi chocante. "Ora, suma daqui. O que você está pensando? Que vou me ajoelhar aos seus pés implorando para você mudar de ideia?" Ele riu com escárnio. "Tem fila para o seu lugar, Poliana, e garotas como você não chegam aos pés de ninguém. Você não tem nada de especial. No máximo sabe fazer limpeza e cozinhar um pouco.
Após proferir essas palavras cruéis, Rodrigo voltou ao jogo sem sequer olhar para ela. Poliana pegou suas malas e saiu silenciosamente daquele apartamento, que nunca se tornara um lar de verdade. Dezembro estava apenas começando e as decorações de Natal já enfeitavam as ruas de São Paulo. Mas aqueles itens festivos não trouxeram alegria alguma à mulher. A noite a recebeu com sua habitual agitação urbana, pessoas correndo de um lado para o outro, buzinas, luzes piscantes. No ônibus, acomodou-se na poltrona reclinável e fechou os olhos, tentando processar tudo o que acontecera. Estava realmente fazendo isso. Estava realmente deixando Rodrigo para trás, e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se livre. Poliana trocou de ônibus em uma cidade intermediária e pegou um trem noturno para completar a viagem até sua cidade natal. O vagão-leito era modesto, mas confortável, com camarotes de 4 lugares. Seus companheiros de viagem acabaram sendo um casal de idosos que se sentaram ao lado dela. Seu Valentim e Dona Vera, coincidentemente com o mesmo nome de sua ex-sogra, mas com personalidades opostas, começaram a dispor sobre a mesinha pequena várias comidas caseiras: pastéis, queijo, triângulos de queijo processado e ovos cozidos. "Venha comer com a gente, querida", convidou Dona Vera com um sorriso caloroso. "É um prazer conhecê-la. Meu nome é Vera e este é meu marido Valentim. Meu nome é Poliana." "Obrigada pelo convite, mas não estou com fome", ela respondeu educadamente, ainda abalada pelos acontecimentos recentes. "Pelo menos experimente um pastel", insistiu a senhora, colocando um no prato de Poliana com tanta gentileza que foi impossível recusar. Após algumas paradas, quando todos já se preparavam para dormir, a porta do camarote se abriu e entrou uma mulher de aparência enigmática. Usava uma jaqueta de plumas cinza escura com um cachecol felpudo, e havia algo em sua presença que lembrava antigas ciganas videntes. Embora estivesse vestida de forma comum, jaqueta moderna sobre calça jeans e um suéter tricotado à mão, sua postura levemente curvada e olhar penetrante criavam uma aura misteriosa. "Boa noite", cumprimentou com voz rouca, mas agradável. "Boa noite", responderam seu Valentim e Dona Vera, quase em uníssono. "Meu nome é Teresa", apresentou-se a recém-chegada, olhando diretamente para Poliana com aqueles olhos castanho escuros extraordinários. "Poliana", ela respondeu, sentindo um arrepio inexplicável. "Não consegui o beliche de baixo. Tenho medo de subir", explicou Teresa com uma risada súbita que iluminou seu rosto. "Não vão conseguir me montar lá em cima nem seguindo instruções." "Você poderia ceder seu lugar?" Seu Valentim resmungou, defendendo o direito de Poliana. Afinal, ela pagara mais caro pela cama inferior. Mas Teresa virou-se para ele calmamente. "Sua razão está correta, caro senhor, mas não estou perguntando a você nem à sua maravilhosa esposa." A frase foi dita em tom completamente educado, mas com uma firmeza que congelou o ar. Então voltou seus olhos para Poliana. "E você, querida, sabe que uma passagem para o beliche inferior é mais cara." "Eu só tenho um pouco de dinheiro comigo. Precisei viajar com urgência. Então como vai ser? Você me cede o lugar?" Poliana hesitou apenas por um breve momento. Havia algo naquela mulher que inspirava confiança. "Sem problemas. Pode jogar suas coisas lá embaixo e se instalar", respondeu. O rosto de Teresa se transformou completamente com um sorriso. Seus olhos pareceram transmitir apoio e encorajamento. "Obrigada. Ah, muito obrigada, menina grande." Então, inesperadamente, acrescentou: "Deixe que tudo em sua vida aconteça da melhor maneira possível." Poliana piscou, surpresa com a bênção espontânea. Teresa continuou: "Não tenho bagagem, então você nem precisa mover suas coisas. Mas, pelo que vejo, você também saiu às pressas de onde morava. Não tinha mais nada lá que valesse a pena, não é mesmo?" Como ela sabia? Poliana sentiu o coração acelerar. "Posso ver que você é generosa e gentil, e não está acostumada a ser tratada assim", Teresa prosseguiu, sentando-se ao lado de Poliana.
Vejo também que você não precisa do dinheiro, mas meu conselho agora vale mais do que todas as riquezas do mundo. Teresa endireitou-se e tocou suavemente as costas das mãos de Poliana, virando-as para olhar em seus olhos. O toque era gelado, mas de alguma forma reconfortante. Eu não vou te enganar dizendo que poderia ler cartas ou te ajudar com previsões detalhadas. Teresa começou, sua voz baixa, mas clara. Mas você está muito magoada agora, e é muito bom que esteja retornando para casa na hora certa. Você é de vital importância lá. Poliana arregalou os olhos. Como aquela mulher sabia que ela voltava para casa? Não havia mencionado nada sobre isso. Sua família não conseguirá se virar sem você agora. Sua principal tarefa é ir direto para a casa da sua mãe assim que chegar à sua cidade. Teresa continuou, apertando gentilmente as mãos de Poliana. O número de pedras que você carrega no pescoço depende de como lida com elas. Seu futuro depende disso. O ar no camarote pareceu ficar mais denso. Seu Valentim e Dona Vera observavam em silêncio, claramente impressionados com a intensidade do momento. Confie naquele que você considera um inimigo e peça ajuda. Teresa prosseguiu, seus olhos fixos nos de Poliana. E o próprio destino decidirá sua felicidade. No entanto, mesmo que seja tentador voltar para alguém que não te valoriza, não faça isso antes de abrir caminho para o próximo passo verdadeiro. Poliana sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Cada palavra parecia talhada especificamente para sua situação, embora ela não tivesse contado nada sobre Rodrigo ou sobre o casamento fracassado. Você precisa se lembrar constantemente. Siga em frente, garota, e não olhe para o passado. Não olhe para trás. Teresa enfatizou, acariciando suavemente as mãos de Poliana antes de soltá-las. Então, voltou-se para Dona Vera com a mesma intensidade. E você, senhora, não tenha medo do que está por vir. Nas mãos de um bom médico, sua filha chegará bem e tudo correrá perfeitamente. E você, definitivamente, deveria fazer as pazes com seu filho. Ele é um cara ótimo e escolheu uma boa mulher, só que ela não parece boa à primeira vista. Dona Vera arregalou os olhos boquiaberta. Seu Valentim tocou o cotovelo da esposa e sussurrou alto demais. É exatamente o que eu vinha te dizendo. Você não deveria ter implicado tanto com a Márcia. Os olhos de Teresa, que haviam brilhado com aquela luz especial durante as revelações, voltaram ao normal. Ela pareceu de repente exausta e bocejou, cobrindo a boca com a mão. Desculpem, vou me deitar porque quase não dormi nas últimas noites, explicou. Se tiver insônia, experimente mel antes de dormir, sugeriu seu Valentim gentilmente. Às vezes uma colher de chá é suficiente para resolver. Obrigada pela dica. Teresa agradeceu e saiu discretamente do camarote para que todos pudessem se preparar para dormir. Após as preparações, os conhecidos aleatórios desejaram boa noite uns aos outros e se acomodaram. Poliana ficou no beliche superior, e apesar do perigo de rolar e cair, a insônia que a perseguira nos últimos meses não apareceu. Em vez disso, ela foi transportada facilmente para o mundo dos sonhos. As imagens em seus sonhos mudavam como um caleidoscópio alegre e colorido. Ao abrir os olhos pela manhã, a mulher sentia que algo importante, verdadeiramente fatídico, estava se aproximando. Olhou para baixo, mas não viu Teresa no camarote. Não havia qualquer indício de que alguém tivesse passado a noite naquele beliche. As cobertas estavam perfeitamente arrumadas, como se nunca tivessem sido usadas. Desceu cuidadosamente e saiu do camarote para os procedimentos de higiene. Quando voltou, encontrou seu Valentim e Dona Vera acordados tomando café da manhã. Bom dia. O trem chegará à nossa estação em 1 hora, informou Dona Vera. Então, com uma expressão envergonhada, acrescentou. Ah, Poliana, sinceramente a primeira coisa que fiz quando acordei foi correr para verificar se todas as nossas coisas estavam no lugar. É constrangedor admitir, mas tenho meus estereótipos sobre você sabe. Seu Valentim completou. Ontem fiquei muito impressionado com as habilidades da Teresa. Ela acertou tudo sobre nós. Preciso fazer uma cirurgia em breve. E meu filho realmente trouxe para casa uma garota de quem minha esposa não gosta.
Como ela sabia? Poliana compartilhou sinceramente. Quando acordei, pensei que talvez tivesse sido uma espécie de sonho. Após um café rápido, os 3 viajantes, movidos por impulso emocional, trocaram números de telefone. O casal acenou da plataforma quando desceram, e Poliana seguiu o resto do caminho, em esplêndida solidão, tentando decifrar as previsões da misteriosa cartomante. A cidade natal recebeu Poliana com um vento forte que lançava flocos finos de neve. Ela teria ido direto para a pousada onde reservara um quarto, mas lembrou-se da profecia de Teresa. Sua principal tarefa é ir direto para a casa da sua mãe. Embora fosse menos conveniente, pediu um táxi e se dirigiu ao velho apartamento onde passara a infância. Durante o trajeto, observou tristemente que a cidade parecia congelada no tempo. As mesmas ruas esburacadas, as mesmas lojas modestas, tudo exatamente como deixara 3 anos atrás. O motorista tagarelava sobre os péssimos motoristas e as ruas ainda piores que ninguém se empenhava em consertar. Mas, percebendo que a passageira não ia continuar a conversa, ligou o rádio. Ao som de músicas sertanejas, Poliana sentiu o coração se apertar com uma ansiedade inexplicável. Quando chegou ao prédio familiar, o aperto aumentou. Algo estava errado. Ela podia sentir. Subiu as escadas apressadamente e tocou a campainha várias vezes antes de ouvir passos arrastados do outro lado. A porta se abriu revelando Daniela, sua irmã de 14 anos. A menina tinha os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ao ver Poliana, ela simplesmente desmoronou, abraçando-se à irmã mais velha e soluçando descontroladamente. Dani, o que aconteceu?" Poliana perguntou alarmada, entrando no apartamento. Odores desagradáveis atingiram seu nariz. Lixo acumulado, louça suja, desespero palpável no ar. Da porta do quarto infantil, espiaram 3 rostinhos assustados. Tatiana, de 10 anos, Olivia, de 8, e o pequeno Leonardo, de apenas 5 anos. E nos braços de Tatiana estava a bebê Kátia, de 2 anos, chorando baixinho. Poli voltou!" gritou Leonardo, correndo para abraçar a irmã mais velha. O menino agarrou-se às suas pernas com força desesperada. Poliana levou Daniela para a cozinha, deu-lhe um copo de água e lavou seu rosto com água fria. Quando a garota se acalmou um pouco, perguntou gentilmente: "Agora me conte, mas sem lágrimas, o que está acontecendo?" Daniela soluçou e começou uma história difícil e confusa. Mais um namorado abandonou a mãe e ela ficou muito mal. Graças a Deus que Tati e Léo ainda comem na escola e na creche, senão não sei o que seria de nós. A mãe nos abandonou completamente. Chegou até a me bater e xingar, disse que arruinamos toda a vida dela. Poliana permaneceu em silêncio, mordendo o lábio e repreendendo-se mentalmente. Por que não ligara para casa por tanto tempo? Por que não descobrira como a mãe e as crianças estavam vivendo? E há 2 meses, Daniela continuou, acariciando as costas nervosamente. A mãe nos trouxe um tal de Jorge. Não gostei dele de cara. Dava para ver pelos olhos dele, aquele jeito de olhar penetrante como se fosse um raio-x. Ele tentava parecer gentil. Trazia todo tipo de guloseimas e frutas. A mãe ficou toda feliz, dizendo que em breve nos mudaríamos para uma casa maravilhosa, onde todos teriam seu próprio quarto. Poliana balançou a cabeça, sentindo um aperto no peito. Ela conhecia bem esse padrão. Homem charmoso aparece, promete o mundo e depois... Caminhamos muito tempo pelo apartamento achando que agora tudo ficaria bem. Daniela prosseguiu, os olhos marejando novamente. Mas tudo piorou. 1 semana atrás, a mãe disse que ia passar o fim de semana visitando os parentes do Jorge. Ela se arrumou toda, fez as unhas, comprou um vestido novo, deixou a Kátia aqui sob nossa supervisão e prometeu voltar rápido. A menina começou a soluçar mais forte. No primeiro dia, ela ligou dizendo que estava tudo bem. No dia seguinte, mandou mensagem dizendo que os parentes do Jorge a receberam muito bem e que ficaria mais um pouco. Depois disso, a comunicação se reduziu apenas a mensagens de texto. E já faz 1 semana, Polly. 1 semana inteira. Poliana abraçou a irmã com força,
sentindo uma onda de culpa e preocupação. As palavras de Teresa ecoavam em sua mente. Sua família não conseguirá se virar sem você agora. A cartomante tinha razão, e ela chegara na hora exata. Por que você não me contou? Poliana perguntou, tentando controlar a raiva na voz. Somos estranhas uma para a outra, e se algo terrível tivesse acontecido? Daniela estava prestes a começar a chorar novamente, mas Poliana interrompeu seu próprio fluxo de repreensões. Não estou te repreendendo. Eu até te admiro por ter enfrentado tanta responsabilidade sozinha. Mas como você vai para a escola? Com quem a Kátia está ficando? Daniela, baixando a cabeça, confessou. Não estou indo à aula. Tive que mentir dizendo que estava doente e ficar com a Kátia o tempo todo. Esperava uma ligação da mãe, mas ela só manda mensagens curtas. E cuidar de todo mundo tem sido difícil. Olivia e Tatiana ainda vão para a escola e o Léo para a creche, mas aqui em casa estou tentando, de alguma forma, dar conta de tudo sozinha. A garota respirou fundo antes de continuar. E à noite tudo piora muito. Para complicar, a máquina de lavar quebrou hoje e o mingau queimou. Ainda tem alguns cereais, mas o Léo está pedindo doces e a professora dele começou a implicar ontem. Disse que não vê nossa mãe há muito tempo e que precisa fazer uma doação para a decoração de Natal. Procurei por todo o apartamento, mas não encontrei dinheiro nenhum. Poliana perguntou sobre o esconderijo secreto que a mãe costumava usar atrás do armário. Daniela assentiu tristemente. Vazio. Depois dessas palavras, a menina se desfez em lágrimas novamente. Poliana teve que acalmar a irmã, abraçando-a e fazendo promessas firmes. Não chore. Vamos resolver todos os problemas juntas. Daniela olhou para a irmã mais velha com esperança. Você vai nos ajudar a encontrar a mãe? Claro que sim, Poliana respondeu com determinação. Mas você terá que voltar para a escola para que a assistente social não faça perguntas. Senão, ela começará a investigar. A educação é sua responsabilidade principal e você não pode tratá-la de forma negligente. Daniela sorriu timidamente em resposta ao tom magistral da irmã. Poliana explicou o plano. Vamos ao supermercado comprar mantimentos e uma máquina de lavar nova. Enquanto vocês almoçam, vou à delegacia registrar uma queixa sobre a mãe desaparecida. Os olhos de Daniela se iluminaram com gratidão, mas logo se encheram de preocupação. Mas e se a assistente social vier aqui? A vizinha de baixo já deu a entender que, devido ao barulho das crianças à noite, seria uma boa ideia enviar as autoridades de tutela. Poliana abraçou a irmã e prometeu firmemente. Não vão nos machucar. Não tenha medo. Já sou maior de idade e posso assumir a responsabilidade. Vamos colocar ordem aqui e depois nenhuma autoridade conseguirá nos tirar. Agora não há tempo para ficar parada. Vamos trabalhar. Enquanto Daniela cuidava de Kátia, Poliana começou a limpar o apartamento. A situação era pior do que imaginara. Louça acumulada por dias, roupas sujas amontoadas, a geladeira quase vazia. Mas ela atacou cada tarefa com determinação feroz. Quando Olivia e Tatiana voltaram da escola, encontraram uma casa transformada. O apartamento cheirava a limpeza, havia comida quentinha na mesa e Poliana, a irmã mais velha que mal viam nos últimos 3 anos, estava ali cuidando de tudo. Poli! Gritaram em uníssono, correndo para abraçá-la. Oi, minhas queridas, ela disse, beijando as testas das meninas. Tudo vai ficar bem agora. Vamos encontrar a mamãe, eu prometo. Após uma rápida sessão de compras no supermercado, onde Poliana comprou mantimentos suficientes para 2 semanas e agendou a entrega de uma máquina de lavar nova, dirigiu-se à delegacia. O policial de plantão mostrou-se relutante a aceitar a queixa. Senhora, sua mãe é adulta. Pode ter simplesmente decidido passar mais tempo com o namorado. Não há indícios de situação criminal. Ela tem 5 filhos menores de idade em casa. Poliana insistiu, a voz firme. Uma bebê de 2 anos. Ela jamais ficaria uma semana inteira sem ligar ou voltar. Alguma coisa está muito errada. O policial suspirou, mas finalmente aceitou registrar a ocorrência. Ao sair da delegacia, Poliana sentiu um peso no peito.
A intuição dizia que o problema era mais grave do que todos imaginavam. 1 ano se passou desde aquele dia em que Poliana voltara para casa e encontrara os irmãos em desespero. 12 meses intensos, cheios de desafios que a transformaram de uma mulher insegura em uma fortaleza de determinação. Mas naquele dezembro frio, enquanto cuidava dos irmãos, os problemas se multiplicavam. Em meio à avalanche de dificuldades, não havia tempo para pensar na briga com Rodrigo ou no casamento desfeito. Aos 22 anos, Poliana se tornara guardiã legal de 4 irmãs e 1 irmão. Embora Daniela, aos 14, fosse uma grande ajudante e Olívia e Tatiana também colaborassem, a pequena Kátia precisava de atenção constante. O problema mais grave surgiu quando o dinheiro começou a acabar. Com pouco tempo para trabalhar remotamente, a renda mingou e as reservas quase se esgotaram. Foi quando o telefone tocou com um número conhecido demais. "Chega de brincadeira, Poliana. Volta", era a voz de Rodrigo. "Senti tanta saudade. Diminua suas reclamações e venha para cá." "Está chato sem você." Poliana não cedeu à persuasão. "Rodrigo, não voltarei, principalmente porque tenho coisas muito mais importantes para resolver agora." Percebendo que a persuasão não produzia resultados, Rodrigo começou a xingá-la. Com evidente prazer, ela bloqueou o número dele. Mas 1 semana depois, ele ligou de um número desconhecido. "Chega, Poliana. Pare de fazer birra. Volte para casa. Será o melhor presente de Natal para mim. Há muito pouco tempo para preparar tudo para receber meus pais." "Já te disse, Rodrigo, não vou mais aceitar o papel de empregada doméstica. Pode se servir sozinho. Não tenho tempo para isso." Poliana encerrou a conversa ao ouvir Kátia chorar. Mas minutos depois outra ligação entrou. Desta vez de sua ex-sogra, Dona Vera. Ela hesitou, mas finalmente atendeu. "Olá, Poliana", disse a sogra com voz calma, embora o tom parecesse exigir esforço. "Rodrigo me contou tudo. Entendo que você não tinha tempo suficiente, mas ir embora sem conversar foi falta de educação." Poliana respirou fundo, preparando-se para uma briga, mas Dona Vera surpreendeu-a. "Não estou julgando suas ações. Só peço que, se possível, Rodrigo organize tudo para que você não precise viajar até aqui para resolver o divórcio." Percebendo a dor real na voz da nora, Dona Vera subitamente suavizou o tom. "Mas me conte, Poliana. Em que circunstâncias sua mãe desapareceu? Por que está tão desesperada?" "Por que a senhora se importa?" Poliana perguntou desconfiada. "Entendo que você provavelmente me considera sua inimiga", Dona Vera respondeu com sinceridade surpreendente. "Mas na verdade eu nunca desejei mal a você. Diga-me o que aconteceu, vou tentar ajudar." Poliana ficou transfixada, lembrando-se das palavras de Teresa. "Confie naquele que você considera um inimigo." Com voz trêmula, contou toda a história sobre o desaparecimento de Rosa e o misterioso Jorge. Após ouvir atentamente, Dona Vera prometiu: "A explicação pode ser simples, mas vou tentar encontrar informações adicionais. Ainda tenho conhecidos nas áreas relevantes. Aguente firme, Poliana. Você não pode desistir agora." Quando a ligação terminou, Poliana suspirou. A vidente estava certa mais uma vez. A sogra, que ela considerava inimiga, acabara de estender uma mão amiga. Mas a surpresa desagradável veio de outra direção. A vizinha do andar de baixo, que vinha reclamando do barulho das crianças, cumpriu sua ameaça. Em meio a todos os problemas, enquanto Poliana tentava criar um clima pré-natalino no apartamento, surgiu uma comissão das autoridades de tutela. Foi um golpe devastador. A assistente social percorreu os cômodos com olhar crítico, fazendo perguntas afiadas. Poliana mal conseguia se conter para não mandá-los embora, mas sabia que precisava manter a calma. O pequeno Leonardo, no entanto, não aprendera a esconder emoções. Expressou em voz alta tudo o que pensava. "Não convidamos vocês. Deixem minha irmã em paz." Daniela, percebendo o perigo, levou o irmão para o quarto, prometendo brincar com ele. Poliana tentou apaziguar a situação. "Desculpem, meu irmão. Ele é pequeno, não entende. Sei que não está fácil para nós agora, mas estamos lidando com tudo."
Todos estão bem alimentados, com roupas limpas. Podem conferir por si mesmos. A comissão inspecionou a cozinha e os quartos. A chefe murmurou relutantemente. Está em ordem. Vemos que você está tentando. Não há razões objetivas para retirar as crianças, mas sua vizinha é muito ativa. Tente fazer seus irmãos ficarem mais quietos. Sua família agora está sob vigilância. Quando finalmente saíram, as crianças assustadas correram do quarto para abraçar Poliana. Não tem problema, ela prometeu acariciando-as. Resolvemos tudo, somos uma equipe. Faltavam 3 dias para o Natal. Tatiana já estava de férias escolares, enquanto Daniela e Olivia ainda tinham alguns dias de aula, embora praticamente não houvesse lições. As notas já estavam atribuídas e novos tópicos ainda não começaram. Poliana preparou pequenos presentes para todos com o modesto orçamento que restava, mas entendia claramente que o melhor presente seria o retorno da mãe. Infelizmente não houve notícias positivas nem da polícia, nem da equipe de busca voluntária que ela contatara. Dona Vera ligava periodicamente pedindo que Poliana se identificasse algumas vezes, mas felizmente as pessoas desconhecidas não se revelaram como Rosa. Enquanto deixava os mais novos em casa sob os cuidados de Daniela, Poliana ia até a rodoviária para entrevistar funcionários, caixas, pessoal de limpeza, seguranças, mas não obteve resultado algum. O milagre da véspera de Natal não aconteceu. Poliana sabia exatamente qual desejo suas irmãs e irmão haviam feito ao Papai Noel, e a decepção em seus rostos era óbvia quando, em vez da pessoa mais amada, apareceu Miguel, o coordenador da equipe de busca. Miguel observara a mulher que o atraíra com seu cuidado altruísta pelas crianças e decidira, por iniciativa própria, trazer uma cesta de frutas para a ceia de Natal. Mas quando entregou o presente, Daniela caiu em prantos e correu para o quarto. Poliana conseguiu arrancar da irmã uma informação crucial. Esse Jorge trazia frutas exatamente nessas sacolas. Tenho certeza de que ele tem algo a ver com o desaparecimento da mãe. Miguel, ao ouvir involuntariamente a confissão, ficou alerta. Essas embalagens não são muito comuns. A rede de lojas não é grande. Posso tentar rastrear a geografia dessa marca. O homem se despediu rapidamente, deixando esperança de um desfecho feliz. Poliana, como combinado previamente, ligou para Dona Vera e informou sobre a nova pista. Excelente, respondeu a ex-sogra. Vou repassar a informação para quem precisa. Na véspera de Ano Novo, o telefone de Poliana tocou. Era Dona Vera, com a voz carregada de emoção. Poliana, não se preocupe. Parece que sua mãe foi encontrada. Ela está agora em um hospital em outra cidade e precisa de alguns dias para recuperar totalmente a consciência. Poliana sentiu as pernas fraquejarem. Muito obrigada, Dona Vera. Muito obrigada mesmo. Mantenha contato com Miguel, orientou a ex-sogra. Ele vai te ajudar a chegar ao hospital. Minutos depois, Miguel ligou. Te avisei que daríamos um jeito. O mais importante agora é se acalmar. Passo aí em 15 minutos e vamos juntos a esse hospital. Você pensa em quem designar para cuidar das crianças. Pelo conselho e pela disposição em acompanhá-la, Poliana sentiu uma gratidão imensa. Daniela adivinhou o motivo pelo qual a irmã se arrumara com tanta urgência. Você vai buscar a mãe, não vai? Espero que sim, Dani, espero muito, Poliana respondeu, abraçando a irmã. Mas tenho medo de dar azar falando antes. Talvez eu volte só amanhã. Não se preocupe, Daniela respondeu com uma maturidade impressionante. Vamos lidar com tudo. Olivia e Tatiana vão me ajudar com os mais novos. Vamos jantar macarrão e ir para a cama cedo. Amanhã de manhã estaremos esperando por você com boas notícias. As irmãs se abraçaram. Nesse instante, o telefone tocou. Miguel havia chegado. Durante a viagem noturna nas estradas escuras, a ansiedade cresceu como uma mancha na alma de Poliana. E se fosse um engano? E se naquela outra cidade acontecesse de não ser a mãe? No entanto, os medos se mostraram infundados. Magra, pálida, com hematomas e cicatrizes, mas viva. Sua mãe Rosa estava deitada na cama do hospital. Poliana. Rosa começou a chorar assim que viu a filha. Me perdoe. Eles me enganaram.
Eu já tinha perdido a esperança de ver meus filhos novamente. Mãe, se acalme. Agora tudo isso passou, Poliana disse, abraçando-a com força. Vou falar com o médico para ver quando podem te dar alta, e voltaremos imediatamente. Felizmente, o estado de Rosa não causou preocupação particular entre os médicos. Cedendo à persuasão de Poliana, aqueles que a encontraram libertaram a mãe de muitos filhos, para que pudesse rapidamente abraçar seus filhos. Mãe e filha se acomodaram nos bancos de trás do carro de Miguel. Durante o caminho de volta, Rosa, atormentada por culpa, começou a contar sua história. Você estava certa em tudo que me disse uma vez, Rosa começou, agarrando a mão de Poliana com força. Minha relação com Jorge era boa demais para ser verdade no início. Apesar de eu ter tantos filhos e experiência de vida, fui ingênua. Ele dizia que eu era extraordinária e eu acreditei. Poliana apertou a mão da mãe em resposta, encorajando-a a continuar. Eu sonhava com felicidade, Rosa prosseguiu, a voz trêmula. Jorge ficava dizendo que visitaríamos os parentes dele, planejava tudo. No posto de gasolina, ele me trouxe um café, tomei alguns goles e foi como se tivesse desmaiado. Miguel dirigia em silêncio, mas Poliana notou suas mãos apertando o volante com força. Recobrei a consciência em um porão transformado em oficina de costura, Rosa continuou. Os presentes que eu carregava comigo, meu celular, tudo tinha desaparecido. Olhei em volta tentando não perder a cabeça. No canto atrás de uma divisória havia outra mulher, mais uma vítima da mesma armadilha. Poliana sentiu náusea subindo pela garganta. Trabalho forçado. Sequestro para exploração. As palavras de Teresa voltaram à sua mente com clareza cristalina. É de vital importância que você vá para casa imediatamente. No segundo dia do meu aprisionamento, quando eu já estava morrendo de fome, Jorge explicou que se eu me comportasse bem, me tratariam bem. Rosa disse, as lágrimas escorrendo livremente agora. Ele deixou claro que eu valia menos que poeira no chão e que poderia ser facilmente eliminada. Ninguém sentiria minha falta, disse ele. E que meus filhos não conseguiriam fazer nada. Mas estávamos procurando, mãe, Poliana interrompeu suavemente. A Daniela foi forte, ela me procurou. Rosa assentiu, sorrindo através das lágrimas. Dani é uma menina incrível, muito inteligente e corajosa. O que vocês tinham que fazer lá? Miguel perguntou, quebrando o silêncio. Costurar, Rosa respondeu amargamente. Produtos personalizados, lembrancinhas com logotipos, uma grande encomenda para festas corporativas de fim de ano. Precisavam de trabalhadores rápidos. Assim que alguém diminuía o ritmo de trabalho, era substituída. Poliana engoliu seco. Substituída significava eliminada. Tinha certeza disso. Eles me mantinham viva porque precisavam cumprir a encomenda, Rosa explicou. Um dos agentes que participou do meu resgate me contou que conseguiram prender Jorge e seus cúmplices. Havia outras vítimas em outros locais. Eles rotacionavam as trabalhadoras de um porão para outro. Como te encontraram? Poliana perguntou. Você, Rosa respondeu simplesmente. Sua insistência em levar sua busca a sério. Tenho orgulho de você, filha. Você demonstrou determinação que eu nunca tive. Não fui só eu, mãe, Poliana admitiu. Minha ex-sogra, Dona Vera, ajudou. Ela usou contatos próprios. E a Dani percebeu a embalagem das frutas. Foi a pista crucial. Rosa ficou surpresa. Dona Vera? Mas ela... Eu sei, mãe. Eu também a considerava inimiga, Poliana disse tristemente. Mas alguém me disse uma vez que eu deveria confiar em quem eu considerasse inimigo. E essa pessoa estava completamente certa. Miguel olhou pelo retrovisor. Vocês tiveram muita sorte. Muitas histórias assim não terminam bem. Quando finalmente chegaram ao apartamento, já era quase meia-noite de Ano Novo. O encontro de Rosa com suas filhas e filho foi tão emocionante que até Miguel, que já vira muitos finais de buscas, felizes e trágicos, sentiu-se comovido. As crianças se agarraram à mãe, chorando e rindo ao mesmo tempo. Leonardo não queria soltá-la com medo de que desaparecesse novamente. Kátia,
pequena demais para entender tudo, apenas repetia: "Mamãe, mamãe", com alegria. Quando a agitação diminuiu um pouco, Poliana saiu para a varanda para tomar ar. Olhou para a rua nevada, para as luzes de Natal piscando nos prédios vizinhos, para as famílias celebrando através das janelas iluminadas. E então viu algo que fez seu coração parar. Lá embaixo, na calçada nevada, estava Teresa. A cartomante olhou para cima, encontrou os olhos de Poliana e fez um sinal de positivo com o polegar, exatamente como fizera no trem. "Teresa!" Poliana gritou, acenando freneticamente. "Suba, venha celebrar conosco." Mas quando desviou o olhar por apenas um segundo, quando voltou a atenção para a rua, Teresa não estava mais lá. Tinha desaparecido na neve como se nunca tivesse existido. "Com quem você está falando?" perguntou Rosa, aparecendo na varanda. Poliana sussurrou baixinho. "Só agradeço. Tudo aconteceu exatamente como ela disse que aconteceria." Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas na vida de Poliana. Rodrigo tentou fazer as pazes uma última vez, mas ela recusou com firmeza, citando as sábias palavras que ouvira: "Siga em frente e não olhe para trás." O divórcio foi finalizado sem complicações e Poliana continuou se comunicando com Dona Vera, desenvolvendo uma amizade genuína com a ex-sogra. Miguel continuou visitando a família, inicialmente como amigo e coordenador da equipe de busca. Mas com o tempo, ficou claro que seus sentimentos por Poliana eram mais profundos. Rosa incentivava a filha: "Não deixe Miguel ir embora." "Um homem tão bom." Quando Dona Vera também aconselhou, usando exatamente as mesmas palavras de Teresa: "Vá em frente, garota, e não olhe para trás." Poliana sentiu um arrepio de reconhecimento. Havia algo místico nisso tudo. 1 ano após o resgate de Rosa, houve um casamento modesto no apartamento. Miguel e Poliana trocaram votos cercados por todos os irmãos, pela mãe e, surpreendentemente, por Dona Vera, que se tornara uma presença constante e carinhosa em suas vidas. Durante a festa, Poliana saiu novamente para a varanda, e lá estava Teresa, na rua nevada, acenando e sorrindo. A noiva gritou: "Obrigada, obrigada por tudo." Teresa fez novamente o sinal de positivo e desapareceu na noite de inverno. Dani apareceu ao lado de Poliana. "Com quem você está falando?" "Com minha fada madrinha." Poliana respondeu suavemente, sorrindo para a irmã, que me ensinou a não olhar para trás e a seguir sempre em frente, confiando no destino. Se você gostou desta história sobre coragem, superação e encontros misteriosos que mudam o destino, a próxima, que já está aparecendo na sua tela, também vai prender sua atenção do início ao fim. Deixe seu gostei, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma história inspiradora. E conte nos comentários o que mais te tocou na jornada da Poliana. Foi a força dela em cuidar dos irmãos, o encontro misterioso com Teresa, ou a redenção e o final feliz que ela tanto merecia? Sua opinião é muito importante para nós. Um abraço caloroso e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção, reviravoltas surpreendentes e lições de vida que ficam no coração. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação. Até logo!